Boa noite a todos, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Amém, vamos fazer a leitura desse texto. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que foi posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas, que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica, e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e minha esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus na exposição dessa palavra. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que é inspirada, que é infalível, que é inerrante, que é necessária para nós, Tua igreja, e que é suficiente naquilo que compete à Tua vontade revelada, que nós possamos ser salvos, edificados, alimentados e sustentados nessa vida caída até o fim, para que nós sejamos por Ti buscados e salvos. Por isso, nessa noite, diante da Tua palavra, Jesus, pedimos o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua iluminação, para que nós possamos entender e aplicar essa palavra ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida diária. Fala com cada um que está aqui presente, conforme a necessidade e a Tua vontade, ó Santo Espírito. Rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder e atuação do Espírito nessa hora. Amém e amém. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Hoje nós vamos aprender sobre a perspectiva, de que Paulo traz para nós nesses versos lidos, como nós podemos olhar para a vida com os olhos de Deus, como nós podemos contemplar a nossa vida com os olhos de Deus, com os olhos divinos, como que Deus espera que nós olhemos para todos os momentos da nossa história, E aqui nós temos essa lição
que Paulo traz para nós, desses aspectos temporais para nós. Uma breve introdução. Paulo escreve essa carta para os Filipos, para a cidade de Filipos, para os crentes de Filipenses, uma igreja que, se você voltar lá em Atos 16, você vai ver que o apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja. Nem sempre Paulo escreveu para igrejas que ele plantou. Por exemplo, a igreja de Roma, Paulo escreveu e enviou uma carta para Roma. Mas a igreja de Roma não foi plantada pelo apóstolo Paulo, assim como alguns outros exemplos que nós podemos encontrar na Escritura. Mas essa igreja, a igreja de Filipenses, se você for ler durante toda a carta, você vai ver que Paulo coloca o seu coração nas suas palavras. Paulo tem um amor especial por esses irmãos dessa igreja. Ao contrário de muitas cartas, como nós notamos no Novo Testamento, por exemplo, quando Paulo escreve para os Coríntios, ele exorta, ele está tratando de problemas sérios e graves. Quando ele escreve, por exemplo, para Gálatas, ele está tratando de problemas sérios e graves. E essas cartas são imbuídas de um tom exortativo, pastoral, para que essas igrejas abandonem os pecados dos quais elas estão incorrendo. Mas nessa carta há uma coisa diferente, porque lá no capítulo 4, ao invés de Paulo muitas vezes trazer alguns imperativos para essa igreja, como vocês devem fazer isso ou aquilo, e tem nessa carta esses imperativos. Ele traz uma ordem peculiar para essa igreja. Ele diga: permanecei assim. Ele mostra que essa igreja de fato é uma igreja saudável, uma igreja que está andando conforme a vontade de Deus. Mas como toda boa igreja, há homens nessa igreja, há pecadores e também há problemas. Os problemas são mais sutis. Estavam acontecendo problemas muitas vezes de desunidade, perigos de falsos obreiros, perigos de falsos mestres. Mas as heresias ainda não tinham entrado nessa igreja. Eles estavam permanecendo firmes. E Paulo recebe essas notícias por Epafrodito, um homem que provavelmente era o líder dessa igreja e também o líder de algumas outras igrejas daquela região. E ao receber essa mensagem de Epafrodito, que foi visitar Paulo quando ele estava preso em Roma, em uma casa, porque ele estava em uma prisão domiciliar. Se você olhar para Atos do 25 até o 26, você vai perceber isso. Atos 27 também você vai ver que ele também está preso domiciliarmente. Epafrodito chega para levar algumas ofertas que essa igreja de Filipenses mandou para Paulo. E então ele tem essas notícias. E aí então ele escreve para agradecer essas ofertas. E ele escreve então para trazer alguma instrução, uma palavra do Senhor e demonstrar a sua alegria. E por falar em alegria, esta é a epístola que foi denominada como a epístola da alegria, a carta da alegria. Em nenhuma outra carta do Novo Testamento Paulo falou mais sobre alegria do que nessa carta. Em todos os capítulos, se você perceber, você vai ver que Paulo está dando uma ordem. Alegrai-vos do Senhor por isso, alegrai-vos do Senhor por aquilo. O tempo não nos permite pontuar quais são todos os motivos que Paulo diz para essa igreja se alegrar. Mas basicamente nós podemos perceber que em cada capítulo dessa carta, Paulo quer mostrar para esses irmãos que há algumas coisas que podem roubar a alegria do cristão, que deve ser uma alegria que está acima das circunstâncias, que está acima da nossa condição atual, porque ela está firmada em Deus e no seu evangelho, e não nas coisas temporais. No capítulo 1, se você for ler, você vai perceber que Paulo vai dar uma grande ênfase nas circunstâncias e mais para o final nas pessoas, mostrando para nós que as circunstâncias, assim como no capítulo 2, as pessoas são grandes ladrões de alegria. Elas podem roubar a nossa alegria quando nós nos deixamos abater por essas coisas. No capítulo 3 ele fala sobre as coisas como um grande potencial de roubar a nossa alegria. E no capítulo 4 ele fala sobre a ansiedade como um grande ladrão da alegria. E então, nesse capítulo 1, Paulo começa com o seu próprio exemplo para nós, de alguém que se alegra apesar das circunstâncias. E é por isso que nós devemos tomar em consideração o momento em que ele está escrevendo essa carta. Paulo está preso,
Paulo está impedido de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, de realizar a sua vocação, de pregar para os irmãos, de evangelizar não convertidos, de plantar novas igrejas. Ele chega a dizer lá, quando ele vai se despedir dos irmãos de Éfeso, em Atos 20, 24, que ele não considera a vida dele preciosa para ele mesmo, contanto que ele complete a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então a maior prioridade na vida desse homem, do apóstolo Paulo, é cumprir o ministério que Deus deu para ele, que é pregar o evangelho, que é tornar Jesus conhecido em lugares aonde ele ainda não foi conhecido, que é pregar o evangelho e ver vidas sendo salvas, vidas sendo restauradas. E supostamente nesse momento ele está impedido de fazer aquilo que ele mais ama e foi chamado para fazer. Em sã consciência, quantos de nós, se fôssemos roubados daquilo que nós fazemos e daquilo que nós amamos fazer, permaneceríamos alegres, contentes e satisfeitos em Deus? Isso é muito difícil, mas Paulo escreve essa carta para mostrar para esses irmãos que mesmo em meio a tantos problemas e dificuldades, mesmo em meio a tantos desafios, ele ainda conseguiu, no meio das circunstâncias, no meio dos desafios, no meio dos inimigos, olhar para Cristo, olhar para os propósitos divinos, olhar para a vontade de Deus, que é superior à nossa vontade, olhar para os planos de Deus, que estão acima dos nossos planos, olhar para os sonhos de Deus para o seu povo, que estão à frente dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas vontades, e se alegrar apesar de não poder fazer aquilo que ele mais ama. E ele começa mostrando para nós que ele se alegra em primeiro lugar, porque o evangelho, ele é mais importante do que a nossa vida. Nós não somos os atores principais da história de Deus. Deus é o autor e o protagonista dessa história. Nós somos apenas aqueles que participam, estamos inseridos nessa história que é de Deus. E Paulo então mostra para nós que mesmo preso ele se alegra, porque o evangelho que é maior do que a sua própria vocação, o evangelho que é maior do que os seus próprios sonhos e vontades, ele continua avançando, ele continua salvando, ele continua fazendo aquilo que ele foi designado para fazer, que é revelar a boa vontade e a boa nova de Jesus Cristo. No verso 12 ele fala isso para nós, que o evangelho ele continua sendo avançado. Além disso, no verso 14 ele mostra para nós que o evangelho ele nada mais é do que a proclamação da palavra de Deus. No verso 18 ele mostra para nós que o evangelho é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então quando nós olhamos para essa carta, nós aprendemos com Paulo a olharmos para a nossa vida em três tempos distintos e percebermos que aquilo que mais importa na nossa vida e por meio da nossa vida é que Deus seja glorificado e que Cristo seja conhecido. A coisa mais importante não é a realização dos nossos sonhos, embora Deus faça isso. A coisa mais importante não é a satisfação dos nossos desejos, dos nossos prazeres, porque muitas vezes nós vamos desejar algumas coisas, mas nós podemos não obtê-las. E Paulo vai dizer mais isso no final, que ele deseja estar livre, ser liberto, mas que no final de tudo não importa se Cristo tiver que ser glorificado através da vida, que seja, mas se tiver que ser glorificado através da morte dele, que seja também, porque no final o que importa é que Cristo seja conhecido e exaltado em todos os cantos da terra. É isso que Paulo está mostrando para nós. Então ele olha para três tempos distintos da nossa vida. Ele olha para o passado, ele olha para o presente e ele olha para o futuro. Quando ele olha para o passado, ele olha para o passado com a sabedoria de Deus, identificando o passado no seu devido lugar, reconhecendo a soberania de Deus. Quando ele olha para o presente, ele olha com alegria, por causa do que Deus está realizando. E quando ele olha para o futuro, ele olha com esperança. Independente de como as coisas vão se desenhar na vida dele, ele ainda continua confiando na soberania de Deus.
Então, por isso nós vamos olhar para esses 3 momentos distintos. No verso 12, nós aprendemos então com o apóstolo Paulo a olharmos para o nosso passado com sabedoria, porque ele começa dizendo assim: irmãos, eu quero que vocês saibam disso, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Paulo está preso, ele tem tempo para refletir e para pensar e para fazer uma retrospectiva da sua vida, e agora ele começa a olhar para trás. E não importa o tanto que ele viveu, as mágoas que ele passou, os sofrimentos adversos que ele sofreu, as perseguições, as calúnias, as privações, as necessidades, ele sabe e ele está certo disso, que o evangelho, mesmo em meio a tantas circunstâncias, que embora talvez no momento em que ele estava vivendo, parecia não estar avançando, mesmo assim, avançaram. Mesmo assim, quando ele olhava para trás, ele podia identificar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a soberania de Deus, fazendo com que a palavra e o propósito dele permanecesse. Quantos de nós podemos olhar para trás e vemos que, de fato, Deus sempre esteve no controle de tudo? Que, de fato, Deus sempre cuidou de tudo? Que, de fato, o evangelho avançou, não somente por meio da nossa vida, mas ele também avançou em nós, porque nós conhecemos mais a Deus, nós aprendemos a nos relacionar melhor com Deus, nós amadurecemos a nossa fé. Paulo faz essa análise da sua vida olhando para trás e ele vê essa soberania divina agindo. E se nós fôssemos olhar as coisas que aconteceram com ele, que ele cita, se nós fôssemos passar pelo livro de Atos, nós poderíamos perceber que foram diversos tipos de sofrimento. Talvez os teólogos da prosperidade, os coachings modernos, iriam falar que Paulo não tinha Deus não, que ele era endemoniado, porque só tinha sofrimento atrás de sofrimento. Mas na verdade, todo esse sofrimento era exclusivamente a marca autêntica de que Deus estava agindo por meio da vida dele. Ele foi perseguido em Damasco, em Atos 9. Ele foi rejeitado em Jerusalém quando ele foi lá pregar e foi conhecer os apóstolos. Foi expulso da cidade, porque quando ele estava lá a igreja parou de prosperar. Quando ele foi embora a igreja voltou a prosperar. Ele foi dispensado, do campo pelo próprio Deus. Deus mandou ele embora de Jerusalém porque ele estava atrapalhando o avanço do evangelho naquele lugar. Então quando ele foi embora o evangelho avançou. Ele foi esquecido em Tarso durante vários anos, mesmo sendo um teólogo de ponta, alguém capaz para ensinar, para apresentar e para demonstrar na escritura que de fato Jesus era o Cristo. Ele poderia ser um grande líder da igreja, mas ele foi esquecido. Diante de todo o seu gabarito, ele foi colocado à sombra de outro líder, talvez menos capaz que ele. Ele foi apedrejado, foi arrastado e foi dado como morto na cidade de Listra. Ele foi barrado por Deus no seu projeto de ir para uma região, quando Deus mandou ele ir para Macedônia e plantar essa igreja de Filipenses. Ele foi preso e açoitado com varas em Filipos. Foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. Foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. E a partir desse momento, quando ele escreve essa carta, quando ele está nessa prisão aqui de Roma, a prisão dele começou lá em Cesareia, em Jerusalém, quando ele também depois foi acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para ele chegar a um outro julgamento, e no naufrágio depois ele foi picado por uma víbora em Malta. Depois disso ele chegou preso a Roma, e para que ele pudesse continuar satisfazendo a vontade dos judeus e todo o ambiente político, o imperador continuou mantendo ele preso em uma casa, só para não ter conflito com os judeus. Então esse homem que tinha muito a oferecer para o evangelho, estava preso, impossibilitado de fazer aquilo que ele mais amava, mas ele ainda assim está falando, todas as coisas contribuíram para o avanço do evangelho, porque o evangelho, irmãos, não depende de homens. Apesar de Paulo ser esse grande líder, esse grande exemplo, o evangelho não vai parar se eu e você parar. O evangelho não vai deixar de avançar se eu e você cairmos, virarmos as costas e sairmos da igreja e abandonarmos a Deus. O evangelho não vai parar.
Porque o evangelho é mais importante que a minha vida, que a sua vida, porque ele é a verdade de Deus. E o salmista diz para nós, se tem duas coisas que Deus estima acima de todas as coisas, até mesmo que você, é o seu próprio nome e a palavra dele. Ele diz isso no Salmo 104, se eu não me engano. Então o evangelho não para, e Paulo tem essa consciência. Ele não enxerga que o evangelho precisa dele, mas ele entende que na verdade é ele quem precisa do evangelho, e ele nada mais é do que um servo de Deus. Ele sendo questionado em Corintos, da sua autenticidade apostólica, ele escreve para esses homens: eu passei por muitas prisões, em chicotadas sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas, além de outras coisas ainda que ele não cita. Ainda me pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um homem que se preocupava com o avanço do evangelho acima da sua própria vida, do seu conforto e dos seus próprios benefícios. Ele enxerga tudo sobre essa perspectiva soberana. Ele vê a mão de Deus por trás de todas as coisas. Ele cria nessa mão que agia, levando ele por cada uma desses lugares em que ele passava, como grandes oportunidades para que ele continuasse pregando a palavra de Deus. Na verdade, em quase todas as suas cartas, ele pede para que os irmãos orem por ele, para que ele continue no abrir da boca dele, proclamar Cristo com fidelidade, para que as portas continuassem sendo abertas, para que ele continuasse pregando o evangelho continuasse avançando. Ele pede isso. Mas sabe uma coisa que é interessante? É que quando nós olhamos para Paulo, uma coisa ele não faz, quando ele lembra do seu passado. Porque quando Paulo fala dessas coisas que me aconteceram, e nós vemos que a maioria dos estudiosos indicam que são esses tipos de sofrimento, Paulo omite aqui o período em que ele não era um servo de Cristo. E quando nós olhamos para esse período, é um período que provavelmente Paulo não havia esquecido, porque Deus não apaga a nossa memória, Ele perdoa os nossos pecados, mas eles continuam sendo parte da nossa história lá no passado. E muitas vezes esses pecados são coisas que nos trazem ansiedade, agonia, vergonha, tristeza, que sufoca a nossa alma quando nós lembramos o que nós éramos antes de Cristo. Pensando assim como Paulo era, ele era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz em Atos que ele respirava ameaças de morte, que ele consentia na morte, no encarceramento de vários cristãos. Ele chega a dizer que ele encabeçava as grandes perseguições e mortes por zelo a Deus e por ignorância. Mas ele se converteu, e mesmo depois de se converter, muitos ainda continuaram temendo ele, de tão terrível que ele era. Porém, ele não se apega a isso. E por quê? Porque para o nosso passado, irmãos, e Paulo tem a consciência disso, nós temos o perdão do nosso Deus. Eu sei que o objetivo desse verso de Paulo aqui não é indicar o perdão de Deus, mas lendo esse texto, isso me veio à mente, como que ele lida com o passado. O passado, que muitas vezes nós falamos passado negro, o passado que está nas trevas, o passado quando ele muitas vezes andou lá no pecado e fez coisas terríveis. Como que nós lidamos com esses dias terríveis que nós vivemos longe de Cristo? Paulo fala que tudo se fez novo, que nós somos nova criatura, que nós não podemos mais sofrer condenação porque nós estamos em Cristo. Então, como você lida com o seu passado? Ele te aflige, te entristece, te traz ansiedade, te agoniza, te sufoca, te envergonha. 2 coisas importantes para nós.
nós precisamos saber que, com relação ao nosso passado, para nós que cremos em Cristo, nós temos o absoluto perdão de Deus. Não deixe que o seu passado impeça você de olhar para Cristo com alegria e continuar a servir Ele e fazer todas as coisas para Ele. Porque como Paulo disse em Romanos 8, é Deus quem nos justifica. Quem poderá então nos condenar? Se Deus foi quem nos justificou em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para o passado, nós podemos perceber isso, que Deus sempre cuidou de tudo, dos mínimos detalhes. Nós podemos notar isso, que o Evangelho avançou por meio das nossas vidas, quando Deus muitas vezes usou você, ou avançou na sua própria vida, como nós já falamos no início, você cada dia mais está se aproximando e conhecendo ao Senhor. Mas aí então, depois de olhar para o passado e reconhecer que em meio a tantas coisas terríveis, o Evangelho avançou em detrimento da sua felicidade, conforto e benefício, Paulo agora vai olhar para o presente. Paulo agora vai olhar para a sua atual circunstância, porque ele está preso. E aí então ele diz que essas coisas contribuíram para o avanço do Evangelho, e ele se alegra, porque ele começa a olhar para o benefício presente da atual circunstância em que ele está, relacionado aos seus sofrimentos passados. A primeira coisa é porque ele se alegra, nesse momento presente, pelo alcance do Evangelho em lugares difíceis de pregação. Paulo jamais entraria em Roma andando como um homem livre e pregaria o Evangelho naquela cidade. O imperador era Deus, César era Deus, e a mensagem do Evangelho consistia diretamente a um confronto a essa divindade romana. Muitos cristãos foram mortos, decapitados, incinerados, empalados, porque eles se recusaram a reconhecer César como Senhor, mas eles reconheciam a Cristo como um Senhor. Naquele tempo, se um cristão afirmasse que de fato Cristo era o Senhor, você poderia reconhecer a autenticidade da fé desse homem ou dessa mulher, porque a vida dele estava diretamente sendo ameaçada. Não é como hoje, que muitas vezes nós vemos essas confissões que são muitas vezes banalizadas. Todos nós, muitas multidões, afirmam que Jesus é o Senhor, mas é diante das dificuldades, é diante dos desafios, é diante dos momentos em que nós corremos o risco de perder algum benefício ou alguma coisa, e nós não abrimos mão de confessar a verdade do Senhor, que nós identificamos essa fé genuína em nós. E ele se alegra, porque o Evangelho então agora chega em lugares que ele jamais conseguiria sozinho chegar. Por causa da prisão, por causa da inveja dos judeus que difamaram ele, para que ele pudesse ser morto, tal como fizeram com Jesus, ele foi levado prisioneiro e apelou para César, e ele chegou a Roma, e mal sabiam os romanos que eles estavam levando o principal arauto do Evangelho daquele tempo para a cidade de Roma. Aonde nós vamos ver que por causa das suas prisões, por causa da sua cadeia, muitos ali foram encorajados e conheceram o Evangelho. Ele começa a citar e ele diz, a tal ponto no verso 13, de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Em primeiro lugar, a guarda pretoriana era a guarda de elite de César. Eram os soldados que cuidavam muitas vezes da sua guarda pessoal. Esses homens, eles eram cegos e sedentos de devoção por César e pela glória de Roma. E Paulo, preso domiciliarmente, dia após dia os turnos giravam e os soldados vinham e ficavam com ele. E ali, Paulo estando preso, esses homens também estavam presos a Paulo. E ali muito provavelmente Paulo, como alguém que não gostava de perder a oportunidade de pregar o Evangelho, ele começou dia após dia, durante 2 anos e meio, evangelizando, soldado por soldado, pessoa por pessoa. E ali, quando nós lemos Atos 28, nós percebemos que ele tinha flexibilidade de receber visitas e receber pessoas para ouvirem falar. E ele podia fazer isso com total liberdade, o que é um fato curioso. E dentro da sua casa, ele então, dessa casa onde ele estava preso, ele evangeliza guardas. E inclusive nós temos um reconhecimento de que esses guardas, muitos deles se converteram.
Porque ali no século I, se você ler, por exemplo, o livro dos Mártires, se você ler alguns livros de história da igreja que falam sobre as perseguições dos cristãos, você vai ver relatos de guardas que faziam parte dessa guarda pretoriana, que foram martirizados. Alguns deles foram obrigados a entrar, abraçados uns aos outros, dentro do rio, para se afogarem. Foram lançados de barcos para que eles se afogassem, se eles não negassem a fé cristã e confessassem novamente a divindade de César. E mesmo mediante essas ameaças, eles não negaram, eles foram mortos. Mas ele também diz que não somente a guarda pretoriana, ele diz assim que todos os demais no verso 13, o que significa que além dos guardas, pessoas que trabalhavam na casa de César, pessoas que estavam ali dentro desse ciclo, e inclusive nós temos essa evidência dentro dessa própria carta, porque lá no final dessa carta, no capítulo 4, quando ele vai saudar esses irmãos e despedir desses irmãos, ele fala assim, ó, todos os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. Aqueles que estavam ao lado do grande imperador de Roma, se curvaram diante de Cristo, enquanto Paulo estava lá, pregando o evangelho. Então, é nessa perspectiva que Paulo está falando. As minhas prisões, as coisas que me aconteceram, contribuíram para o avanço do evangelho. Uma aplicação para nós. Não menospreze a circunstância em que Deus está te colocando. Não menospreze os dias difíceis que você está passando. Não menospreze os lugares, às vezes, estranhos que Deus pode te levar e te colocar. Deus está te colocando em lugares distintos, com pessoas distintas, que você não conheceu. Não é só para você ter experiência na sua vida. Isso é para você tornar o nome dele conhecido. Onde você for. Não perca as oportunidades. Então, muitas pessoas foram convertidas a Cristo. E não somente isso. Como Filipenses é uma carta reconhecida por nós como epístola da prisão, porque ela foi escrita juntamente com Efésios, Colossenses, a própria Filipenses e Filemão. Quando Paulo escreve a carta para Filemão, que é na mesma ocasião que ele está preso, ele escreve para Filemão para que Filemão receba um homem que era escravo, chamado Onesíforo, que fugiu da sua casa e que foi preso porque foi identificado como escravo, porque eles tinham marcas. E ele foi preso como um escravo fugitivo. E na prisão, Onesíforo foi preso junto com Paulo. E Paulo pregou para ele. E agora Paulo está escrevendo para Filemão, que era alguém que ele mesmo havia evangelizado, Filemão. E ele chama de Filemão de meu filho na fé. E ele escreve para Filemão assim, ó: venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para mim e para ti. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Esse homem, Onésimo, ele foi convertido dentro das cadeias onde Paulo estava preso. Então, mais uma evidência de que o evangelho avançava pela vida de Paulo, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Ele tem alegria pelo grande resultado também dos seus sofrimentos dentro do reino de Deus, que é um fenômeno que muitas vezes as pessoas se espantam. Como que é possível uma igreja perseguida, uma causa perseguida pela morte, triunfar, e não somente triunfar, mas multiplicar? Porque isso é uma coisa que acontecia na história da igreja. Quanto mais a igreja cristã era perseguida, mais a igreja cristã avançava. Quanto mais a igreja cristã era perseguida e matavam cristãos, mais cristãos se multiplicavam. Tertuliano, grande pai da igreja, no primeiro século, chegou a dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Conforme o sangue dos cristãos eram derramados no chão, mais cristãos ainda apareciam de todos os lugares. A fé cristã continuava avançando, esse fenômeno da igreja perseguida, que vai mostrando como a igreja ia crescendo. E Paulo demonstra isso porque ele fala assim, ó, muitos irmãos, ele fala assim, ó, no verso 14, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor
tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Antes de Paulo chegar a Roma, e todos os romanos conheciam Paulo, porque 5 anos para trás ele havia escrevido a carta aos romanos para aquelas pessoas. Então quando Paulo chegou a Roma, todos eles sabiam quem era o apóstolo Paulo. Eles tinham ouvido a leitura da carta aos romanos diante deles. Então, ao verem que Paulo estava lá, enfrentando o império romano, face a face, não recuando, não retrocedendo, eles que estavam escondidos e ocultando a sua fé, agora foram animados pela prisão de Paulo, pela presença de Paulo em Roma, e saíram pelas ruas pregando o evangelho, se expondo e correndo riscos. É isso que Paulo está dizendo. Ele se alegra porque muitos, ao verem as suas prisões, os seus sofrimentos por causa de Cristo, saem para as ruas e começam a pregar o evangelho. E nós temos 2 grupos distintos desses que estão pregando o evangelho. Nós temos aqueles que estavam fazendo isso, como ele diz, encorajados, pela sua vida, fazendo isso por amor, fazendo isso com sinceridade, fazendo isso com boas intenções. Mas nós temos um outro grupo que fazia a mesma coisa que esses outros irmãos. Pregavam ao evangelho, pregavam a Cristo, mas pregavam por inveja e ciúmes. Pregavam por porfia, por contenda e discórdia. Pregavam com ambição egoísta. Pregavam não com sinceridade, de maneira insincera, escondendo o oculto do seu coração, com a intenção de causar sofrimentos para Paulo. Uma coisa que é curiosa, é que Paulo não está irado com esses irmãos que estão pregando a Cristo. Paulo fala que a motivação deles está completamente errada. Paulo fala, eles estão pregando a Cristo, eles estão pregando a mensagem verdadeira, eles estão pregando o evangelho genuíno, mas a motivação deles está errada. Porque eles estão muitas vezes me difamando, eles estão entrando em rivalidade, eles estão pregando o evangelho como se a pregação e o público fosse uma espécie de disputa. Eles estavam pregando o evangelho com o objetivo não de glorificar a Cristo, mas de trazer promoção pessoal, para se autopromover. E lembrem-se, como nós falamos no começo, Paulo já demonstrou que o evangelho não é para a realização dos nossos sonhos, a realização dos sonhos e da vontade, dos planos de Deus. Eles estavam fazendo isso por uma disputa por primazia. E Paulo olha para eles, e ele diz no verso 18, mas que importa? Que importa se eles estão fazendo isso com essas motivações? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, eu alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Paulo não estava disputando por poder, Paulo não estava disputando por liderança. Paulo só tinha um objetivo. Ele queria que o evangelho continuasse sendo pregado. Mesmo que a sua vida fosse dado cabo ali, ele ainda se alegrava com o fato do evangelho estar sendo pregado. Muitas pessoas analisam esse versículo, dizendo assim que, tá vendo? Paulo não ficava brigando porque as pessoas estavam pregando um evangelho talvez um pouco distinto. Eles não estavam pregando o evangelho distinto, eles estavam pregando o evangelho verdadeiro. E nós temos o exemplo em muitas outras cartas que Paulo escreve para algumas igrejas com um tom nada amigável, porque ele não negociava a verdade, ele não negociava a mensagem e nem o método, que é a pregação pública diante das pessoas. Quanto à motivação, ele não estava muito preocupado, porque essa era uma questão subjetiva, onde essas pessoas iriam se acertar com Deus. Mas ele estava preocupado com a mensagem que estava sendo pregada e com a metodologia que estava sendo usada. Nós vemos que em muitas cartas Paulo não negocia isso. Leonardo Ravenhill, um pregador muito famoso, grande pregador, ele, pregando em cima desse texto, dessa carta de Filipenses, ele disse assim, Paulo era um homem bondoso, amoroso, pastor compassivo e misericordioso. Ele tolerava que falavam mal da sua pessoa. Ele tolerava que as pessoas falassem mal dele. Ele poderia perdoar homens que pecassem moralmente contra a igreja. Sim, ele mesmo acreditava na restauração moral do pecador, que talvez pecasse de maneira moral, fornicação, adultério. Ele acreditava na restauração desses homens. Paulo era um homem que
entendia a misericórdia e a graça de Deus nessas coisas. Mas tinha uma coisa que Paulo não tolerava. Ele nunca tolerou sequer um desvio da verdade de Deus. Paulo acreditava na restauração de um homem que pode pecar e cair, mas ele não acreditava em qualquer tipo de conversa amigável com pessoas que queriam diluir e destruir, ou distorcer, ou perverter a mensagem doutrinária do Evangelho. Isso não é negociável para nós. A verdade do Evangelho não é negociada para nós. Nós não negociamos a verdade do Evangelho. A perversão da verdade. E nessa motivação que Lutero permaneceu firme na reforma. Ele disse: a paz uns com os outros, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A verdade nunca pode ser negociada. Nem um tio sequer dela. Nem um mas, nem um porém. Nós somos defensores da verdade, tal como Paulo se identifica aqui. Sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho, como ele disse no verso 16. Mas então, depois de olhar para o passado e reconhecer que Deus é soberano, e que mesmo em meio a situações difíceis, o Evangelho avançou. Ao olhar para o presente e ver que mesmo ele sendo privado, ele não priorizou sua própria vida, mas que o Evangelho continuasse sendo pregado. Agora, ele olha para o futuro, ele olha para frente, ele olha para aquilo que pode vir a acontecer com ele. E ele olha para o futuro com esperança, porque ele diz assim, no verso 19: pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Quando Paulo olha para o futuro com esperança, por que que ele confia tanto em qualquer tipo de desfecho na sua história? Seja a libertação dele, para ele sair das prisões e voltar a pregar o Evangelho, ou seja na sua morte, mesmo que ele venha a morrer ali, ser julgado e morrer. Por que que ele confia? Porque ele crê na imutabilidade de um Deus que permanece sendo o mesmo Deus e nunca muda. O mesmo Deus que permaneceu fiel e conduziu as coisas lá do passado. O mesmo Deus que agora, neste exato momento, continua fazendo o Evangelho prosperar e avançar. É o mesmo Deus que vai estar no controle amanhã. Paulo continua olhando e confiando, não por causa da sua capacidade, das suas circunstâncias, mas por causa de Deus. Se os nossos olhares estiverem nas circunstâncias, se os nossos olhares estiverem nos supostos inimigos, e não em Deus, e não em Jesus, nós vamos perder a nossa alegria, nós vamos perder a nossa esperança, nós vamos ficar abatidos, nós vamos nos perder no meio dos nossos próprios pensamentos. E Paulo tem essa convicção. Ele fala: eu serei liberto, eu não vou ser envergonhado. Quando chegar a hora final, eu quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Eu quero que através da minha vida, Deus seja glorificado. Seja pela vida ou seja pela morte, não importa o que Deus vai fazer comigo. No final eu quero glorificar a Deus. Mas aí então ele traz um dilema diante dele que ele estava enfrentando. Porque quando ele olhava para o futuro, ele via duas opções: ou ir para o céu, morrer ali e estar com Cristo, ou então ele permanecer na carne e ele fazer o quê? Viver para Cristo. Continuar pregando, continuar fazendo o Evangelho avançar, continuar edificando a igreja. Mas então, diante desse dilema, como ele diz no verso 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele mostra para nós que se ele viver no corpo, para ele no final vai resultar, como ele diz aí no verso 22, em fruto do trabalho. Aí ele mostra o dilema: eu não sei então o que escolher. Eu sinto-me pressionado de ambos os lados, porque ambos os lados me atraem. Porém, há um que é muito melhor. Quando ele olha para a possibilidade de morte, quando ele olha para a possibilidade da sua vida chegar ao fim, ele fala assim: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Na nossa experiência, nós talvez não imaginamos o que significa isso completamente. Mas lembrem-se que Paulo lá atrás tinha tido uma revelação, como ele mesmo fala. Ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas
inefáveis, das quais ele nem poderia dizer. Então Paulo sabia mais do que ninguém que estar com Cristo, e isso se nós formos comparar a realidade de nós encontrarmos Jesus e as promessas da vida eterna, e todas as coisas que significam a nossa vida ter um fim aqui e agora, e nós estarmos imediatamente diante de Cristo, todas essas promessas, isso deveria produzir em nosso coração uma confiança, uma alegria, uma expectativa, um desejo. Mas muitos de nós estamos assim, tão envolvidos com as coisas dessa terra, nós estamos tão apegados às coisas dessa vida, estamos tão obcecados pelos nossos sonhos, vontades, desejos e realizações, que se coubesse a nossa decisão, Cristo voltar agora ou não, nós pedíamos, espera mais um pouquinho, deixa eu realizar meus sonhos, deixa eu me casar primeiro, deixa eu me formar primeiro, deixa eu me tornar um grande empresário primeiro, deixa eu construir minha família primeiro, deixa eu curtir os prazeres dessa vida, depois você volta. Nós não entendemos o que significa estar com Cristo. Nós não entendemos o que significa a verdade do Evangelho para nós cristãos. Isso não significa que nós, como cristãos, não devemos planejar e desejar essas coisas boas que Deus deu. Deus deu. E está aí para a gente desfrutar e se alegrar por meio delas. Mas Cristo é muito melhor do que todas essas coisas. Estar com Ele é infinitamente melhor. E essa deve ser a minha e a sua oração. Deus, me ensina a ver essa verdade. Porque os pecados do meu coração, muitas vezes, não me fazem sentir isso. Precisamos ser francos com Deus. E mostrar essa verdade. Mas Paulo, de maneira abnegada, olha para a situação e fala assim, olha, para mim seria melhor morrer. Que eu estaria com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas se permanecer aqui, continua fazendo bem para a igreja, vai fazer bem para os irmãos, eu vou conseguir edificar e trazer alegria para a igreja, então é melhor que eu fique e continue a servir a Deus com meu corpo e com a minha vida. E ele fala isso no final, tendo essa confiança de que ele vai permanecer. E de fato ele permaneceu, foi solto. 5 anos mais tarde ele foi preso por Nero e foi decapitado. Mas ele foi solto e continuou edificando a igreja. Algumas aplicações. Nós precisamos aprender com a postura de Paulo e a consciência de Paulo em meio às circunstâncias. O que para nós e muitos seria um motivo de fracasso, para Paulo ele enxerga um motivo de sucesso. Porque mesmo preso ele continua vendo o evangelho livre. O que para muitos de nós seriam motivos de queixas e murmurações, para Paulo era um motivo de grande satisfação. Estar preso seria uma coisa terrível, mas para Paulo era maravilhoso, porque ele ainda se via como prisioneiro do Senhor. Ele fala isso em Filipenses, ele fala isso em Efésios. Paulo não se deixava bater com individualismo e disputas vinda de outros pregadores do seu tempo. Ele não estava preocupado se ele era o mais popular ou menos popular, se ele era o mais bem dotado na sua pregação, se ele não era. Ele só tinha uma preocupação, não importa pela boca de quem. Cristo precisa ser conhecido por todas as pessoas. Paulo sabia, apesar de todas as coisas, que Deus também estava no controle, porque ele diz que ele teria o socorro do Espírito de Cristo. E aqui então uma aplicação final para nós carregarmos bem aqui dentro do nosso coração. Essa verdade não pode se afastar de nós. Paulo ensina para nós que as 2 maiores alegrias que um homem pode ter, elas estão relacionadas com Jesus. Pensa nas maiores alegrias que você pode desfrutar na sua vida. Lembra esses sonhos que nós falamos? Olha para dentro da sua vida, dos seus sonhos, imagina tudo que você gostaria de viver, experimentar, conhecer e ter. Paulo está mostrando para nós nesse texto que ainda há 2 alegrias que suplantam, que estão acima de todos esses prazeres que Deus nos deu aqui na terra. A primeira maior alegria que um homem pode ter é conhecer a Jesus Cristo. A maior alegria que você pode ter na sua vida e que você já teve é conhecer Jesus. Nada nessa vida, nem na vida por vir, nem aonde você estiver,
vai substituir em alegria profunda, indizível, inexplicável, inesgotável, do que o fato de que você pode conhecer a Jesus Cristo, Deus vivo, o Filho unigênito do Pai, seu Salvador, seu Senhor. E a segunda maior alegria é que você, além de conhecer a Jesus, você tem o privilégio e também a obrigação de torná-lo conhecido para as outras pessoas. Nada pode substituir essa alegria na nossa vida. A primeira alegria de conhecer a Jesus, a segunda alegria de tornar Jesus conhecido para todas as pessoas. Como seria bom se nós hoje conseguíssemos absorver essa mentalidade de servir a Deus como a maior prioridade da nossa vida. Seja na profissão que você exerce, no lugar que você atua, na sua vocação. Se você colocar assim, ó, ali eu preciso servir a Deus. E ali também você tivesse essa consciência de preocupação com a manifestação e a proclamação do Evangelho. Que Deus possa mudar isso em nós e nos ajudar nessa grande tarefa, esse grande privilégio, essa grande honra, a nós aprendermos a olhar para a vida com os olhos de Deus. O passado que cooperou para o bem, o tempo presente, o presente com alegria e o futuro com esperança.